Sejam bem-vindos. Eu sou Ifá Kalê e nós vamos conversar hoje sobre Odu, a terceira parte. E esse é um tema muito importante, porque nós vamos falar hoje sobre a dualidade. E se você não assistiu os vídeos anteriores, vai aí no nosso canal, aproveita, se inscreve, dá o seu like e assiste as outras aulas que nós já conversamos sobre Odu. Odu é o princípio maior de todas as coisas. Odu é considerado o ovo cósmico de várias culturas primordiais, de várias culturas que fazem parte do berço civilizatório humano, correto? Então, o próprio Odu Ofum, Orangum Medzi, por exemplo, faz alusão desse ovo cósmico, em que nós temos a relação polarizada do masculino e do feminino, os Odus que compõem esse caminho imanente, os Odus que compõem o caminho transcendente, os Odus que fazem parte de uma relação masculino-feminino, e assim toda a natureza binária, dual, que é praticada no oráculo e que é explicada no ambiente físico, natural e também metafísico, é a chave maior chamada Odu, certo? E por isso nós vamos falar hoje sobre essa dualidade. É muito importante trazermos em pauta a figura de Obatalá, porque Obatalá fala sobre esse equilíbrio pleno, perfeito, de polos que se interagem numa condição autótrofa, ou seja, não caem em entropia, não caem em colapso, estão sempre numa autoalimentação, são autossuficientes e nessa autossuficiência estão sempre alimentando o ambiente natural em todas as suas formas de vida. Isso é o Batalá. Tá? E como polo masculino, podemos falar sobre Babá-Unlá, o pai mais antigo, e como polo feminino, Yaunlá, a mãe mais antiga. E o que isso significa? Essa leitura do nosso princípio em nosso DNA físico e espiritual. É a primeira construção do DNA humano no sentido filogenético, no sentido humano e no sentido energético, espiritual. Então, nós somos um fruto de uma construção constante, e nessa construção constante nós temos a figura de Adjalamopim, aquele que, ao moldar a nossa consciência constantemente, está sempre transformando os destinos, os propósitos, como a própria materialização de destino. E ainda nessa figura de Obatalá, aqui no Brasil, tem até um livro que foi adotado pelo MEC, salvo engano, que é Ibadu, a Cabaça da Existência, escrito por um Ifá, que é o Bebara, e que fala dessa dualidade na episteme dos orixás, na explicação de toda a origem a partir dos mitos narrados pela história dos orixás. E aí nós temos o Batalá, o Dudua, como as partes que complementam a cabaça, a parte masculina e feminina da cabaça. E por que a cabaça? A cabaça é o Ibá, representa o útero, o corpo de Odu. Então a cabaça ela representa o corpo de Odu, e é um fractal, a terra. E não é apenas a cabaça que simboliza esse corpo maior. O ovo também, porque o ovo está descrito no próprio caminho chamado Orangum Medzi, que é o Fum Medzi, e que fala do ovo cósmico presente em todas as culturas arcaicas que fazem parte do berço civilizatório da humanidade, o tal do ovo cósmico. Então esse ovo cósmico é a própria expressão que as antigas civilizações criaram para o Odu. E hoje nós materializamos isso e ritualizamos essa relação através do próprio culto ao Batalá, conforme eu expliquei aqui. O Batalá nessa relação, inclusive, é mencionado como Alá Bedel Orum,
e é o ferreiro divino, porque o cálcio, ele faz parte da tabela dos metais. E o cálcio, ele é o que permitiu a engenharia humana, e não apenas a engenharia humana, mas também transformar o nosso DNA espiritual a partir da nossa relação humana, física. Então é vivendo uma experiência humana que nós aperfeiçoamos o nosso DNA espiritual. E aqui no Brasil, principalmente, Alak Bedel Orum ficou um título restrito ao orixá Ogum, porque é o orixá ferreiro, o orixá dos metais, mas é um título que foi dado a Ogum através de Obatalá, porque Obatalá, como ferreiro divino, ele também faz parte da construção, ou ele próprio é o primeiro humanoide, vamos colocar nessa palavra, né? O primeiro a visitar a Terra e incorporar aqui na Terra um DNA divino, um DNA humano e divino, e assim nos permitir a evolução da vida e nos dar uma estrutura em meio ao caos. Imagina o que era esse ambiente natural nos primórdios. Não havia agulha, a agulha passou a existir períodos depois, não havia formas de enfrentar toda essa relação natural que para nós era muito caótica. Então Ogum foi a primeira tecnologia a visitar a Terra para desenvolver o DNA humano e assim permitir que a humanidade começasse a ter a possibilidade de desenvolver um caminho transcendente aqui no Aie, na Terra. Hoje nós observamos, por exemplo, no Odu e Diobê, a relação que existe entre Xangô e Arubá. E o que isso significa, né? A relação de Orixá e Odu, os próprios mitos envolvendo o Obatalá, fala sempre da relação Obatalá e esse feminino, uma hora chamada de Yeyemowo, né? Uma hora chamada de Yemowo, na verdade, Yemowo, uma hora chamada de Emojá, aqui na diáspora, uma hora chamada de Nanã, aqui na diáspora, uma hora chamada de Yaolá, outros momentos chamados de Amiochorongá. Mas o que isso quer dizer? Que há uma simbiose do plano natural com a energia atrelada a esse plano natural. E nós precisamos compreender a ambos para nos relacionar com essa expressão maior chamada Odu. Nós precisamos compreender o ambiente natural e a energia que alcança esse ambiente natural. E aí é onde a dualidade do corpo, espírito, matéria, consciência, precisa ser analisada. E aí nós temos, na nossa condição humana, nós temos Ori, Ade, a cabeça física, Ori e Nu, que é o nosso eu, a nossa essência, essa natureza que tem uma inteligência própria, porém nós precisamos aprender a redescobrir a nossa própria essência e aprimorá-la para harmonizar todos os nossos campos emocionais, afetivos, mentais, energéticos, e assim conseguir um alinhamento. E aí por isso a importância de se entender Ori-Ade, Ori-Nu. Nós temos uma memória ancestral interagindo com a nossa consciência aqui, e aí nós temos o nosso Ipakô, Ori, que e fora outros campos no nosso físico, na nossa essência, que explicam essa relação dual. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque todo esse conceito ele é aplicado na ritualística sagrada de Orixá, de Ifá, de Egungun, que é o culto ancestral, em todas essas ritualísticas. Quando observamos outras culturas que também aplicam a arte de Ifá, como a cultura Bogum, cultura Fon, Marri, e analisamos um pouquinho daquela rica história daquele povo,
também se aplica essa noção de dualidade lá, a partir da essência de Oxumaré, Frequen, a partir da relação com Olu, Nambu, Ku, e enfim, e assim por diante. E todos os orixás, todos eles, independente se masculino, se feminino, quando eles são cultuados, venerados, como elementais, seres elementais que são, o nosso entendimento precisa ter essa natureza dual sobre esse culto. Se cultuamos, aí é onde vem as diversas teologias, vamos colocar assim, as diversas explicações que competem a cada família. Mas no culto dos caçadores, tem uma árvore ali, no feminino, que representa essa relação com Yami, ligada àquele culto. Então, tem a relação em algumas famílias sobre o culto dos caçadores e a Paoká. Né? A sociedade Oro, Ogboni, pactuando com a sociedade Geledé, de Ami. A relação de Dadá, de Aká e Orixá Baiani. A relação de Xangô e Arubá. A relação de Xangô e Oxum, inclusive como os pais dos gêmeos, de Bedi, em alguns mitos. A relação de Ogum pactuando na floresta com o feminino. Na diáspora, inclusive, todos os orixás sendo filhos de Emojá, porque na diáspora muita coisa foi aglutinada em cima de alguns nomes. Então, Iemonjá passou a ser essa expressão de maternidade, se relacionando com o Odu, sendo o Odu nessa expressão que gera a vida e se tornando símbolo de diversas outras divindades ligadas a essa relação de maternidade, geração da vida, de perpetuação da vida a partir da plenitude dessa relação com Odu no sentido humano e espiritual. E isso é interessante porque fala da complexidade que são as ritualísticas de Orixá e de Ifá. Para a gente cultuar o Batalá, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu demorei aproximadamente 8 meses para sentar o Batalá, desde a primeira ritualística que eu fiz com o Batalá até transformar o Ibá, o assentamento, na condição que está hoje. E se eu for considerar os demais ritos que aconteceram anteriormente a isso, eram ritos preparatórios para que todo o movimento com a Batalá viesse a acontecer. Por quê? Na minha casa, como é no meu espaço, no nosso espaço, o nosso espaço, tudo gira em torno de Obatalá, de Odu. O nosso espaço, a minha relação com a Ganju, aqui nesse chão, está ligado ao Batalá. A minha relação com Ogum, nesse chão, está ligado ao Batalá. A minha relação com os diversos espíritos ancestrais, falanges ancestrais, todos esses cultos estão ali em respeito, em alinhamento com a forma que eu cultuo o Batalá, a forma que eu tenho toda a minha estrutura ritualística em torno dessa relação primordial com o Ifá, com o Odu, com o Batalá. E, obviamente, todo o movimento que eu tenho aqui é muito peculiar porque é a minha ancestralidade. Eu volto a dizer, hoje eu não me preocupo mais em seguir títulos, conceitos religiosos como Babalaô, como Babaloxá, que passei pelo Candomblé, passei por iniciações, não me preocupo com mais nada disso. E hoje eu me preocupo sim em ter um fundamento com os princípios, entender ao máximo esses princípios e adequar isso na minha prática, com a minha espiritualidade, com a minha ancestralidade. Se vocês observarem aqui atrás, há um altar familiar,
porque a minha própria filha é descendente de ciganos. A nossa casa tem toda uma história com os ciganos, então esse chão alcança essa relação ancestral e eu não vou negligenciar isso. Jamais, né? Porque eu aprendi a me relacionar com uma filosofia religiosa que tem como alcance e tem como ritualística aquela estrutura. Beleza, eu aproveito o que há de melhor ali e trago isso dentro de uma condição crítica para a minha vida. E tudo isso é Odu, tá tudo muito certo. Tudo isso é Odu. E por que eu estou falando isso? Para ajudar a você também a entender todo esse processo a partir de princípios maiores. E Odu fora dos dogmas é um princípio universal, é uma energia que é tão plena, tão livre quanto a nossa natureza, que não tem dono, né? A nossa natureza ela é plena e absoluta em si. Nós que passamos a estabelecer uma relação de identidade, construindo territórios sobre essa natureza que já existia ali, que já era plena e soberana. E assim é o Odu. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal e que possamos ampliar os nossos estudos com outros vídeos e tendo a sua colaboração e a sua participação.